Bom sábado, meus queridos irmãos. É um prazer, novamente neste sábado, transmitir uma mensagem do Senhor, não só para vocês, mas para mim também. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos ajudar a compreendermos pontos difíceis e que se tornam difíceis por ter tantos outros evangelhos falando de maneira complicada as coisas que o Senhor nos trouxe tão simples. Nós vamos falar hoje sobre justificação pela fé, de maneira simples, no caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? Salmo 77, 13. O caminho do Senhor está no santuário. Eu coloquei aqui esse quadro, mas eu observo que não dá para enxergar bem a figura do santuário, onde eu queria mostrar aos irmãos. Mas eu vou explicar e talvez os irmãos vão compreender e o Espírito Santo também vai nos ajudar. Vamos antes fazer uma oração para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus, nosso querido e amado Pai, esteja conosco neste momento, Senhor, que vamos falar da Tua Palavra. Estou aqui, Senhor, como Teu servo prostrado diante do Senhor, tendo fé que o Senhor está nos observando. O Senhor conhece os nossos corações onde quer que nós estamos. Temos fé, Senhor, que neste dia de sábado o Senhor está olhando todos aqueles que querem trazer uma mensagem do Senhor, do céu, para proclamar para esta terra confusa. Tenha misericórdia, Senhor, de mim, me ajuda, me ilumina e que eu possa, Senhor, transmitir a Tua palavra não a mim. É o que eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, abrir em Romanos 3. Romanos 3, 28. Fala o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, aqui não está dando para vocês verem, mas aqui eu fiz um quadro do santuário. E aqui fica o pátio. Aqui fica o lugar santo. E aqui o lugar santíssimo. Então, nós encontramos a graça do Senhor no lugar do pátio, onde Cristo, Ele é crucificado. Quando Jesus é crucificado, simbolicamente pelo cordeirinho, naquele santuário dos judeus, que o cordeirinho ele representava Cristo, que o judeu tinha que colocar a mão na sua cabecinha e confessar os pecados na cabeça do cordeiro, e quando aquele sangue saía, o sacerdote levava para dentro do santuário. Ali nós recebíamos a justificação dos nossos pecados anteriormente cometidos, dos nossos pecados passados. Ali é manifestada a justificação pela fé. A justificação pela fé, nada mais, nada menos, é que a justiça de Jesus, que Ele praticou nessa terra, com a nossa carne pecaminosa, com a nossa carne, assim como nós somos. Ele venceu as tentações, venceu o pecado pelo poder do Pai, que Ele sempre buscava. Nós também, atualmente, buscando o poder do Pai, buscando o poder agora de Jesus que está no céu, nós, da mesma maneira como Jesus, nessa carne pecaminosa, poderemos vencer as provas depois da justificação pela justiça de Jesus que lhe é imputada.
porque antes eu não tinha nenhuma justiça, a minha justiça era trapo de imundícia. Antes de eu me converter, antes de eu aceitar o sacrifício de Jesus, antes de eu receber a sua justiça imputada em mim, quando eu recebo a justiça de Jesus imputada em mim, eu já não tenho mais aqueles trapos de imundícia. Eu já não sou mais aquele trapo de imundícia pecaminoso que eu fazia anteriormente, antes de ser justificado nesse símbolo do pátio aonde Jesus é crucificado. Eu vou a Jesus do jeito que eu estou, com todos os pecados que eu tiver, assim como uma pessoa no presídio, ele pode aceitar a Jesus da maneira como ele está. Então, quando ele aceita Cristo e ele se humilha ao Senhor e confessa os seus pecados e determina no seu coração a não pecar mais contra o Senhor, assim como fez José, como poderia eu pecar contra o Senhor? Como fez Davi quando ele se arrependeu? Nós passamos a ter a justiça de Jesus imputada em nós, e já não somos nós que vamos viver, mas Jesus vai viver em nós. Então já não vamos ser mais aquele trapo de imundícia. Nós vamos ver agora no versículo 24 de Romanos 3 e 25 de Romanos 3. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Então, nós vamos ser justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor. Então, a graça vai nos conceder a oportunidade de sermos justificados pelos pecados que nós havíamos cometido. Nós vamos ver agora no versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos. A partir deste momento, nós não devemos mais estar escravos do pecado, escravos de Satanás. Nós agora somos novas criaturas. E a partir deste momento, lá em João, nos fala em 1 João 5, versículo 18, nós vamos ter uma palavra de ânimo para todos aqueles que querem viver depois da justificação pela fé. Tão simples de entender. Viver a vida de Jesus Cristo, sem a contaminação do pecado. Se pecarmos, não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Devemos confessar o Senhor imediatamente, pedir perdão, deixar nossa oferta no altar se ofendemos alguém e lá se nos reconciliar. Não devemos acariciar os sentimentos ruins que nós absorvemos, às vezes, em alguma tentação do inimigo. Então, em 1 João 5, versículo 18, fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mais. Aquele que é nascido de Jesus Cristo, ele é nova criatura. Ele agora vai fazer discípulos. Ele agora tem que representar Cristo. E se ele vai representar Cristo, ele não pode se colocar como pecador.
Porque pecador não é porque eu nasci em carne pecaminosa. Eu sou pecador porque eu peco. Se eu não estou pecando, eu não sou pecador porque eu nasci de carne pecaminosa. Que talvez a minha mãe tenha me concebido em pecado, como fala lá em Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas, tanto eu sendo concebido em pecado, assim como Davi, eu nessa carne pecaminosa, como também aconteceu no caso de João Batista, em Lucas 1, versículo 6, ele não nasceu de uma mãe em pecado. João Batista nasceu de uma mãe e de um pai justos diante do Senhor. Diante do Senhor não era somente na aparência, eles eram puros diante do Senhor. E ser puro não é que eu não esteja cometendo alguma coisa, alguma falha que Deus desagrada. É que eu não estou cometendo falha consciente. Uma falha consciente, um pecado consciente, eu me torno iníquo. E o iníquo jamais entrará no céu, como fala em Mateus 5. Fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, que não está fazendo a vontade do inimigo, que foi justificado e agora está vivendo uma vida santa. Se não estiver numa vida santa, jamais verá o Senhor. Como fala em Tessalonicenses, que nunca verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando eu entro no lugar santo, depois de ter sido justificado no pátio pelo Cordeiro, ter a justiça de Jesus imputada na minha conta, porque minha conta já estava suja, agora eu recebo uma comunicação direta de Jesus. Aí eu recebo uma comunicação para que eu ande em justiça, para que eu não peque. E aí eu faço aquela oração do Pai Nosso: não me deixa cair em tentação, mas me livra de pecar. E eu tenho fé nessa oração. E eu tendo fé nesta oração, eu vou ter o poder de Deus para vencer qualquer tentação, qualquer tribulação. Assim como fala neste versículo 18 do capítulo 5 de 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, e agora recebe a sua justiça comunicada, que é a santificação, que é o período que eu passo pelo lugar santo. Eu irei purificar-me a mim mesmo. Eu vou purificar-me a mim mesmo, a mim mesmo. E o maligno não irá me tocar. Assim fala 1 João 4, versículo 18. Não. 1 João 5, capítulo 5, versículo 18. E no capítulo 3 de 1 João, no versículo 6, nós somos de Deus. Não. Qualquer que
permanece nele, qualquer que estiver permanecendo nele depois da justificação, qualquer que permanece nele depois da justificação não pratica o pecado. Qualquer que permanece nele com a sua justiça comunicada, que é a santificação, ele não vai pecar. Qualquer que permanece em pecado, se ele permanece em pecado, ele não o viu e nem o conheceu e nem foi justificado pela fé, como nós falamos no pátio, aonde recebe Jesus Cristo, na sua justiça imputada. No lugar santo recebemos a justiça comunicada. E aí no versículo 7 de 1 João 3 fala: filhinhos, que ninguém vos engane com essas doutrinas de justificação pela fé complicadas, que me leva a acreditar que eu mesmo sendo depois justificado pelo Senhor e tendo a sua justiça imputada, eu sou trapo de imundícia, eu sou pecador, eu fico blasfemando, representando Cristo numa plataforma, dizendo que eu sou pecador. O que em Salmo 51 nós conseguimos ver no verso 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um espírito irrepreensível. Aí vem o versículo 13, mais embaixo, de Salmo 51, versículo 13. Então eu convencerei os pecadores. Então eu darei testemunho aos transgressores, e eles a ti se converterão. Eu jamais estou representando Cristo num púlpito se eu tenho pecados acariciados. Eu não tenho outra maneira de falar, a não ser que nós somos pecadores mesmo, que a gente peca mesmo, que a gente peca até em pensamento. E aí eu estou sendo o opróbrio do púlpito do Senhor. Antes de eu entrar no púlpito, eu devo ir para a salinha pastoral, me limpar de toda a contaminação. Quando eu sou escalado para pregar num sábado, eu tenho que ficar como ficava o sumo sacerdote antes de entrar no lugar santíssimo, porque ele ia representar Cristo, e se purificar de todo o pecado, de toda a contaminação. Deus não vai levar em conta os meus pecados que eu estou praticando inconscientemente. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Deus não vai cobrar de mim de transgressões que eu estou praticando, que não estou consciência que está desagradando a Deus. Deus é justo, Ele não vai me cobrar coisas que eu não sei. Por isso eu posso dizer que sou pecador, porque tem coisas que ainda vou crescer, porque a justiça ela cresce, como a luz da aurora até esse dia perfeito. Então amanhã eu posso saber de alguma coisa que eu tenho que mudar, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que confessar e não praticar mais. Assim como a prostituta, ela foi justificada pelo Senhor, e a palavra do Senhor criadora, que fez os peixes no mar, que na criação falou e tudo se fez, falou para essa senhora, essa mulher: vai e não peques mais. E essa palavra, se ela teve essa palavra como uma palavra de um mestre, e que pode atuar na sua vida, e que ela verdadeiramente tem fé, ela vai receber o poder para vencer esta tentação de prostituição. Assim será com qualquer outro pecado
que nós descobrirmos hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, eu devo largar para nunca mais praticar. Agora, se eu pratico continuamente, se eu pego o hábito nos pecados que eu estou acariciando, porque eu peguei até um hábito de estar em transgressão, já não resta mais o sacrifício de Jesus por mim, já não resta mais o sacrifício do Cordeiro. Resta para mim uma expectativa de horrível, de juízo e fogo, que vai destruir o adversário. Assim está em Hebreus 10, 26 e 27. Hebreus capítulo 10, 26 e 27. Meus queridos amados irmãos, não vamos acreditar em pregações que misturam a verdade com a mentira. E aparentemente é uma verdade, mas tem algo de mentira. Se tem algo que não está baseado na doutrina do santuário e na palavra do Senhor, nós iremos nos desviar. Nós vamos cauterizar na nossa mente primícias erradas, que vai nos confortar quando nós estivermos em culpa diante do Senhor. E vamos cauterizar a nossa mente e vamos começar em hábitos que antes nós professávamos que era errado. E vamos acreditar que Jesus é amor e que Ele não vai imputar situações tão pequenas. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que aquele que for fiel no pouco, no mínimo, ele será fiel também no muito. Mas aquele que está infiel no pouco, no mínimo, e fica acreditando que Deus não vai levar em conta algo tão pequeno, que eu sou extremista e que eu estou levando as pessoas para um zelo extremo. Meus queridos amados, se nós estamos em algum ponto conscientemente transgredindo nos conselhos do Senhor, estamos caminhando para a perdição. Vamos ser tão culpados quanto os grandes pecados. Por isso nós temos a orientação do Espírito de profecia. O povo escolhido, o povo de Deus, que vão ter um só pastor. Esse povo, eles guardam os mandamentos de Deus, mas também tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. O que os profetas falam, os que os profetas falaram, servem para nós. Podemos aplicar para nossas vidas. Não devemos pegar a Bíblia como uma história, mas sempre como uma aplicação para nossas vidas atuais. Porque toda a Bíblia é para nos levar à santificação, para levar aos 144 mil que terão o caráter do Senhor, que são os vivos, que vão estar na presença do Senhor, sem intercessor, na volta do nosso Mestre. Que nós venhamos nos arrepender daqueles maus hábitos que estamos pegando. Antes nós vestíamos de uma maneira, agora estamos nos vestindo de outra. Antes nós nos alimentávamos de uma maneira, agora estamos nos alimentando de outra. Antes nós tínhamos uma liturgia e agora mudamos a liturgia. Antes nós entrávamos na sala pastoral para nos purificar, depois de termos, durante a semana, sondado nossos corações para representar Cristo no púlpito e termos autoridade para pregar. Hoje não. Hoje ficamos nos assentos, dali já vem para frente, da frente já começa a pecar. Na oração, deixando todo mundo sentado. Meus queridos amados, estamos largando os nossos princípios,
nossas orientações, colocando baterias nas nossas músicas, que Deus chama de instrumento satânico. Nós estamos fazendo tantas coisas que não devíamos de fazer. E Deus vai levar em conta, meus queridos. E aos culpados Deus não terá por inocente. E quando vier as pragas, nós sofreremos em dobro em relação aos ímpios, que não tiveram o conhecimento que temos. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, neste santo dia do Senhor, para nos refletir, para sondarmos nossas vidas e colocarmos em prática tudo aquilo que Deus nos aconselhou. Conselho de Deus é para ser executado. Conselhos que nós não acatamos vai nos levar à perdição. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. É o meu desejo de todo o meu coração para cada um dos irmãos. Estão nas últimas horas da história. Estão nas horas de cair a chuva serôdia. Meus amados, eu estou aqui nesta montanha. Estou hoje aqui sozinho, porque eu quis me retirar da Babilônia, porque ali eu não consigo ter uma mente purificada. Eu fico ouvindo coisas que não entrando na minha mente, coisas pelos meus ouvidos que me contaminam. Eu fico olhando coisas que me contaminam. E aqui em cima eu fico somente com a natureza e com estas palestras do Senhor, e minha mente fica completamente ligada ao Senhor. Por esse motivo, Deus quer que nós saiamos de Babilônia, onde tem a confusão, onde tem as contaminações, e nós viemos para um lugar de refúgio do que nós olhamos, do que nós ouvimos, como está lá em Isaías 33, versículo 16. Que nós venhamos nos esforçar para seguir o conselho do Senhor, para sairmos de Babilônia. Porque em Babilônia nós iremos somente para levar os nossos pregadores, que não dão mau testemunho, que são os pregadores mudos, que Ellen White nos aconselhou a dar a cada criatura, que é o desejado de todas as nações, caminho a Cristo, e conselhos sobre regime alimentar, e o grande conflito, que é a obra-prima para ser entregue inclusive para os padres, pastores, evangélicos, que necessitam ter essa verdade que nós temos, que é a justificação pela fé, pelo santuário, pelo caminho que Jesus nos concedeu, para termos o caráter de Jesus, assim como teve os 144 mil. É o meu desejo e minha oração para cada um dos irmãos. Amém.